Então, pelo que eu me lembre, eu me converti na Sexta-feira Santa, né, no dia 28 de março de 1997. Então, sempre que chega a Páscoa, eu fico feliz, eu faço aí uma retrospectiva da minha vida, porque são 29 anos andando com o Senhor, né, sem me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, buscando a Deus, e glória ao Senhor por isso. E quando eu me converti, irmãos, eu não estava bem, né, naquele momento. Eu venho de uma família que tem origem cristã, né, por parte de mãe são católicos, italianos, por parte de pai alemães, então assim uma origem luterana. Mas nós, na nossa casa, nós vivíamos um sincretismo religioso absurdo, né? A gente acreditava em tudo, tinha muito esoterismo, né? Muito ocultismo também ali na nossa família. Nós éramos ali uma família disfuncional e eu era assim uma pessoa meio desequilibrado emocionalmente, né? Eu era um adolescente assim bem nervosinho mesmo, afirmo isso para vocês, né? E eu tinha um vazio muito grande assim no meu coração, um vazio existencial, e eu tentava preencher aquilo de algumas maneiras, mas aquele vazio, ele retornava. E nessa época, em 1997, ali 96, 97, né, final de 96, Deus começou a colocar algumas pessoas crentes ali próximas de mim. Essas pessoas começaram a falar de Jesus para mim, começaram a orar por mim, né? E chegou um momento ali da minha história de vida, ali para resumir, que eu não estava bem emocionalmente, tive ali alguns surtos psicológicos, e eu me lembro que um dia, muito mal emocionalmente, me sentindo muito mal, muito culpado, até mesmo pelos meus comportamentos, né, minha consciência pesando demais, eu entrei no meu quarto ali na casa dos meus pais, fechei a porta, me ajoelhei do lado da minha cama, e eu fiz a seguinte oração, eu orei exatamente assim, eu disse assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou, e se o Senhor ressuscitou, é porque o Senhor está vivo. E se o Senhor está vivo, porque eu sinto essa dor, essa tristeza, essa angústia, esse vazio no meu coração. Foi essa oração que eu fiz, naquele momento. E você sabe, ontem lemos aqui em Joel capítulo 2, existe um versículo em Joel 2 que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o que eu fiz foi nada mais, nada menos do que invocar o Senhor ressurreto. E alguns dias depois, então, fui convidado para esse retiro. E na época eu era atleta de futebol, jogava na base do Curitiba, estava no primeiro ano do Sub-20. Era a minha profissão, irmãos, essa era a minha profissão. Eu já havia terminado o ensino médio, parei de estudar, não fazia mais nada da vida, treinava em tempo integral, já ganhava ali uma ajuda de custo do clube, ainda não tinha o meu contrato profissional, mas essa era a minha realidade. E me convidaram para esse retiro, mas eu tinha treino, tinha jogo no final de semana. E eu disse assim: se eu não for escalado para o jogo, eu vou no retiro, mas eu tenho treino pela manhã. E foi o que aconteceu. Pela graça de Deus, não fui escalado para aquele jogo, fui treinar pela manhã e cheguei no retiro, acredito eu ali, não lembro bem, mas no período da tarde. Então fui o último jovem a chegar no retiro, fui sozinho, né? E quando eu cheguei lá, fui bem acolhido e fui para a primeira ministração. E a primeira ministração foi o testemunho de um pastor chileno, que hoje mora em Ribeirão Preto, já esteve aqui algumas vezes, o Luiz Alegria, e ele deu o testemunho dele de ex-viciado em drogas, ex-bandido, ex-tudo aquilo, né? E no final, ele fez um apelo para os jovens aceitarem Jesus, e eu fui até a frente, e no momento em que eu recebi a oração, toda aquela dor, toda aquela tristeza, todo aquele vazio saíram da minha vida. E eu fui preenchido completamente pela presença de Deus. Eu estava ali alguns dias dormindo mal, não estava dormindo bem, não tinha apetite. Naquele momento o apetite voltou. Naquela noite eu lembro que eu dormi bem, né? Nós dormíamos em barracas, ali era um retiro bem simples, né? Então nós estávamos numa barraca, eu dormi com 2 pré-adolescentes, né, que conviveram com a gente aqui na nossa época de juventude também, e eu me lembro que foi um sono maravilhoso. E naquele dia então eu tive o meu encontro com Jesus ressurreto, amém, queridos? Com Jesus ressurreto, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Me tornei uma nova criatura, deixei o passado para trás, falei: não vou mais olhar para trás, agora eu vou olhar para frente. E desde aquele dia eu tenho vivido nos caminhos do Senhor, e pela graça de Deus acredito que nós vamos assim até o fim, em nome de Jesus. Amém?